combustíveis de baixo carbono. O que são isto de combustíveis baixos em carbono? Eu não tenho nada contra os veículos elétricos, nem contra a utilização de eletrões como forma de energia. Temos que utilizar todos os caminhos se queremos reduzir, e o que nós queremos reduzir, isto é muito importante, é a emissão de gases com efeito de estufa. Aí entram os combustíveis de baixo carbono. E porquê? E dizia eu que não há veículos limpos, zero, porque depende de um conjunto de fatores. João Reis, mas não, a Europa não corre um risco, abdicando da eletrificação, de ficar para trás no comboio da tecnologia automóvel, ou olha para um futuro do automóvel onde todas as tecnologias poderão estar presentes? Neste episódio do Autotalks vamos colocar na mesma frase 3 palavras que algumas pessoas julgam que podem ser polémicas: futuro, automóveis e combustíveis. Sejam bem-vindos a mais um Autotalks, um formato que tem o apoio do Banco Credibon e que neste episódio está a decorrer à margem da convenção anual da ANECRA. É precisamente sobre combustíveis que nós vamos falar hoje. De combustíveis e, naturalmente, do seu futuro. Para debater este cenário, convidamos João Reis, responsável pela Associação Plataforma de Promoção de Combustíveis de Baixo Carbono, alguém com uma visão completa sobre como os combustíveis estão a evoluir e sobre o papel que a indústria dos combustíveis terá no futuro da mobilidade. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar já com uma pergunta difícil. Os anos passam, mas Portugal parece estar ainda muito longe de poder desligar os motores de combustão. Isto vai alguma vez mudar? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu penso que não, aliás, nem Portugal, nem o mundo, quer dizer, não é possível desligar os motores de combustão interna, como diz? Nem por decreto? Olha, isso é muito engraçado. Eu tenho um amigo, e digo muitas vezes que achei uma frase que era muito engraçada, que é o amigo e colega, o engenheiro Sá da Costa, que uma vez disse a um ministro uma coisa muito interessante e que me ficou para gravada na memória. Ele disse: olha, senhor ministro, o senhor ministro pode mudar todas as leis que quiser, mas não consegue mudar as leis da física. E aqui nós estamos mais ou menos perante um cenário deste, quer dizer, há uma impossibilidade completa de um momento para o outro, pelo menos, e eu penso que isto demorará umas décadas, sairmos deste padrão de desenvolvimento que está baseado, de facto, nos combustíveis, enfim, líquidos e gasosos, mas basicamente líquidos, e atenção, um parênteses, eu vou falar da mobilidade, naturalmente que a eletricidade está a crescer e continuará a crescer, o que também é natural, porque a humanidade continua a crescer e cada vez mais pessoas têm acesso ao progresso e ao desenvolvimento e, portanto, à energia. O que nós estamos aqui a falar é de energia, não podemos esquecer disso, mas em termos de locomoção daquilo que nos move, e aquilo que nos move são de facto os veículos automóveis ligeiros e pesados, os aviões, os barcos, será muito difícil, para não dizer impossível, que nas próximas 2, 3 décadas, 4 décadas, eu arriscaria, não continuássemos a ter motores de combustão interna, correndo o risco de eventualmente haver uma perda de qualidade de vida, com certeza que ninguém quer. Ninguém quer esse retrocesso. E falando de Portugal, temos o exemplo do parque automóvel, onde mais de 1,5 milhão de viaturas têm mais de 20 anos. Portanto, a eletrificação ainda está longe num parque automóvel cada vez mais envelhecido. Pegando no nome da plataforma que lidera, chama-se combustíveis de baixo carbono. O que são isto de combustíveis baixos em carbono? Muito bem. O que são combustíveis baixos em carbono? Nós criamos aqui a ideia, ou melhor, a sociedade criou a ideia de veículos limpos, não é? Por exemplo, e quando se fala de veículos elétricos, e eu gostava de fazer aqui um parênteses, eu não tenho nada contra os veículos elétricos, nem contra a utilização de eletrões como forma de energia. O que eu sou absolutamente contra é ser-nos obrigada uma solução e dizerem-nos este é o caminho e é o único caminho. É contra isso que a plataforma discorda profundamente. Existem vários caminhos, temos que utilizar todos os caminhos se queremos reduzir, e o que nós queremos reduzir, isto é muito importante, é a emissão de gases com efeito de estufa, não é? E, portanto, aí entram os combustíveis de baixo carbono. E porquê? E dizia eu que não há veículos limpos, zero, porque depende de um conjunto de fatores. Para já, a montante,
o fabrico do automóvel. E como todos sabemos, por exemplo, um veículo elétrico, as emissões provocadas por um veículo elétrico na sua fase de construção são muito superiores à de um veículo de combustão interna. E depois, na sua própria utilização. E também na sua própria utilização, enfim, Portugal será um exemplo, talvez, de um país que não é exemplo, porque grande parte da nossa energia hoje, e muito bem, já é limpa, eólica, fotovoltaica e hídrica, que felizmente temos barragens a produzir. Em muitos países a produção de eletricidade ainda é feita à custa de combustíveis de origem fóssil e pesada. Portanto, não há, primeiro ponto, não há veículos de emissão zero. É mentira. O que acontece é que a União Europeia, a nosso ver erradamente, considera apenas as emissões desde o tanque de combustível até ao escape. E aí sim, é zero num carro elétrico e é muito bom para as cidades na perspectiva da qualidade do ar. Ninguém tem dúvida nenhuma e daí que seja uma utilização perfeita. Relativamente à pergunta que me fez e indo a responder, o que acontece com os combustíveis que chamamos de baixo carbono ou renováveis é que são combustíveis obtidos a partir de, basicamente, matérias orgânicas que podem ser, inclusive de plástico se faz combustíveis, mas resíduos florestais, por exemplo, que é uma coisa que em Portugal, como sabem, abunda, e em Espanha também. Aliás, há um estudo que desenvolvemos recentemente e que eu aproveito para passar a publicidade e que pode ser lido, que analisa de A a Z o potencial de Portugal exatamente no fabrico destes combustíveis. Portanto, é a transformação de tudo isso em combustível utilizado exatamente da mesma forma. Isto é uma, são os combustíveis, os biocombustíveis. Temos também os combustíveis sintéticos, usados, por exemplo, numa coisa que, enfim, que nós, falou inicialmente das 3 palavras, portanto, que são uma paixão, automóveis e combustíveis, naturalmente, a fonte que os alimenta. O WRC, o Campeonato do Mundo, já há 2 ou 3 anos que utiliza combustíveis sintéticos. Portanto, o que são combustíveis sintéticos? Os combustíveis são hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono. Como é que se fazem combustíveis sintéticos? Vais buscar o carbono a qualquer fonte, inclusive ao ar, por exemplo, e junta-se hidrogênio, que se pode obter muito facilmente pela eletricidade. Mas seguramente que muitas das pessoas que nos estão a ouvir isso são, em grande parte, tecnologias que já são conhecidas há vários anos, mas que esbarram todas, normalmente, no mesmo problema e que não existe, por exemplo, na energia, que é a questão do custo. Quando é que se prevê que um combustível sintético ou um combustível baixo em carbono, um biocombustível, tenha competitividade para ser uma verdadeira alternativa, não só para o WRC, mas para as pessoas que não têm possibilidade de abastecer um carro com eletricidade em casa e precisam de ir todos os dias para o trabalho no seu automóvel, por vezes uma viatura com mais de 20 anos? Sim, senhor. Sofri uma pequena correção. É que não esbarra de facto no preço, esbarra na imposição legal que tem existido e que não tem admitido estes combustíveis de baixo carbono como uma alternativa. E porquê? Porque é preciso escala, como em tudo, como se compreende na economia. E, portanto, enquanto que, relativamente ao combustível para a aviação, o conhecido SAF, e porquê? Porque não há alternativa. Não há alternativa por aviões, não é? E nós estamos a falar na existência mais ou menos 500 mil de aeronaves no mundo, incluindo as militares e as transporte, enfim, de passageiros. Não há alternativa, temos de ter combustíveis. Temos de ter também combustíveis para a marinha, pelo menos nos próximos anos, porque, enfim, a amónia, hidrogênio, outras soluções ainda não estão maduras. Mas não são admitidos estes combustíveis, que em ciclo completo de vida, não é, têm emissões zero, como parte da solução. O que é que acontece? Acontece que não existe escala suficiente, é uma coisa que temos dito repetidas vezes, para que o preço baixe. Daí que o preço seja, de facto, e evidentemente superior. Todos nós sabemos isso, porque quando nós vamos pôr combustível nos nossos carros, que não andam a elétrico, que vão a um posto de abastecimento, já hoje põem e pagam um ligeiro diferencial por isso, porque aquela componente de biocombustível é mais cara, já hoje põem combustíveis renováveis nos seus automóveis. Aliás, parte da chamada descarbonização dos transportes tem sido feita à custa dos biocombustíveis e não da solução. Tem sido cada vez
cada vez maior. Sim, mas podia ser maior ainda, quer dizer, há a possibilidade de ser maior, tanto na parte de produção, não há? Então, isto é uma crítica à decisão europeia de apostar tudo só e apenas colocar todos os ovos no mesmo Sem cesto dúvida pela nenhuma. eletrificação. Sem, Estamos a colocar de parte e a matar de forma administrativa todas as outras alternativas de mobilidade. sem dúvida, lamento muito, mas é a minha opinião, enfim, e aqui até eu vou falar só em meu nome, mas de qualquer forma também tenho a certeza que a plataforma a que pertenço está de acordo, mas sem dúvida nenhuma, quer dizer, a legislação europeia, e até só que eu sou europeísta, portanto não defendo que devíamos ser um bloco económico, digamos, forte, e isso é que me aborrece, porque de facto estamos a enfraquecê-lo, temos vindo a tomar um conjunto de medidas e de legislação que têm sido absolutamente contra a nossa economia. Nós forçámos, é a primeira vez na história da humanidade em que há uma decisão de progresso política. Vamos seguir este caminho. Foi a primeira vez. Todas as outras transformações que existiram e energéticas foram lidadas pela ciência e pela economia. E nós já passámos enfim, para nos tempos primitivos, da recolha de lenha e de resíduos e tal. Depois do carvão, depois do gás natural, depois dos combustíveis muito mais refinados, obtidos gasolina e gasóleo, etc. Tivemos o nuclear, e nunca houve aqui disrupção nenhuma, quer dizer, houve sempre uma continuação, que é aquilo que nós defendemos. Haver aqui uma disrupção e dizer, não senhor, agora tem que ser tudo elétrico, quando nós, Europa, nem sequer estávamos preparados para isso, e veja-se o que está a acontecer. Quem está a tirar grande partido disto é a China, e todos nós temos, basta ver os números, não é? A China neste momento detém 80% da capacidade de refinação das matérias necessárias à bateria, que é o ponto nevrálgico para os veículos elétricos, portanto, detém em termos tecnológicos a vanguarda competitiva, porque nós na Europa a única coisa que fizemos foi legislar, para impor imensas sanções a quem não seguia esse caminho, em vez de desenvolver a parte da montante que era absolutamente necessária. Portanto, sim, eu posso dizer que é uma crítica de facto que faço, porque, e aí é uma crítica que encerra, devo dizer, uma preocupação. Enfim, para mim já estou numa fase da vida que eventualmente não me vai, mas para os meus filhos e netos, naturalmente que eu fico preocupado que a Europa, que era um país que tinha uma indústria automóvel, como sabemos, fortíssima, que tinha desenvolvido uma tecnologia, por exemplo, no diesel, extraordinária, éramos líderes mundiais. Motores a gasolina, não, todos sabíamos que eram os japoneses que eram os líderes. Agora, e eu digo isto como amante de automóveis, eu nunca pensei na minha vida, quando tinha a sua idade, talvez, um bocadinho menos, ver um carro diesel a ganhar as 24 horas de Le Mans. Para mim era completamente impensável. O motor diesel era uma coisa, sim senhor, um motor de trabalho resistente, um binário e tal, mas impossível. Nós, na Europa, criámos os motores diesel mais eficientes, mas menos poluentes do mundo. Acabámos com eles. João Reis, mas não, a Europa não corre um risco, abdicando da eletrificação, de ficar para trás no comboio da tecnologia automóvel, ou olha para um futuro do automóvel onde todas as tecnologias poderão estar presentes? Essa solução segunda é que é correta. Eu vejo o futuro como a utilização de todas as tecnologias, incluindo as menos desenvolvidas, hidrogénios, etc., que são soluções absolutamente viáveis, mas ainda não numa fase madura. Portanto, respondeu à minha pergunta ao fazer à pergunta na própria pergunta. Ou seja, essa para mim é a solução. Não pode haver um único caminho, é absolutamente impossível. Por todas as razões, inclusivamente até escassez de recursos. E uma coisa, e as pessoas só têm às vezes noção das coisas quando algo acontece. Eu vou dar um exemplo: o apagão. O apagão estava, quando eu era miúdo, era normal às vezes haver apagões. Entrar ali abaixo, o disjuntor disparava, havia um pico de potência e tal. Há muitos anos que não havia uma coisa destas e então tão prolongada. Isto só vem mostrar uma coisa: a dependência de apenas uma fonte energética é um risco muito grande. E nós, da mesma forma como há muitos anos atrás estávamos, digamos, na era do petróleo, estávamos dependentes dos produtores de petróleo, que hoje já não é assim, porque a produção de petróleo hoje é absolutamente transversal ao globo. Por exemplo, os Estados Unidos já são exportadores, portanto conseguem
digamos, produzir e buscar petróleo em quantidade suficiente, mas nós estamos a pôr perante um outro problema maior, que é o da segurança energética entregue a uma única tecnologia, com este perigo que eu estou a dizer, de 80% da produção estar apenas num país. Seguramente que, através dos contactos que tem promovido, através da plataforma de promoção de combustíveis de baixo carbono, tem falado com vários decisores políticos. Eles estão disponíveis para ouvir, ou sente que será necessário um choque ou mais um apagão para se mudar de rumo? Pois não sei, de facto, em todos os contactos, que é muito difícil, porque em todos os contactos que temos tido, sim senhora, há sempre grande abertura e entendimento daquilo que nós estamos a dizer, mas depois, na prática, isso não se consubstancia em alterações profundas, efetivamente. Eu temo que às tantas dá a ideia que está aqui a existir um dogma e que, portanto, está aqui a ser seguido um caminho que começa a ter aqui e ali perda de racionalidade, porque tudo isto é explicado com números, e os números existem, estão patentes, e todas as organizações que podem, de facto, analisar a evolução do mercado e dos vetores energéticos, do mercado automóvel e, da parte de construção automóvel e todos. E depois há aqui uma certa, no meu entender, incongruência ou uma não aquiescência quanto aos argumentos que são utilizados e que me parece que são muito válidos, porque os números são aquilo que são e demonstram exatamente que, eventualmente, o melhor caminho não é ter uma única solução e permitir até que todas as soluções concorram. E com perigos económicos grandes, porque vamos lá ver, a utilização, e repito uma coisa muito importante, quero deixar isso muito claro, de forma nenhuma a plataforma é contra os carros elétricos, ou contra a eletrificação, ou contra outro qualquer vetor energético. Nós somos a favor da utilização de todos de uma forma racional. Uma pluralidade. Obviamente, até porque, repare, não só no mundo, é porque nós estamos a falar, nós não devemos ter a capacidade de analisar as coisas e ir subindo à medida que vamos analisando. A tal visão de helicóptero. Acha que falta até no pragmatismo aos nossos decisores? Sim, falta. Somos guiados mais por idealismo do que pragmatismo? Acho. E até um desconhecimento, eventualmente, deixe-me só dizer isto, até da própria realidade. Da realidade dos países propriamente. Porque até nos países, já para não falar entre países, as velocidades são diferentes. Eu não posso exigir a pessoas das zonas rurais, por exemplo, de todos os países, não estou a falar apenas de Portugal, e as zonas rurais de França, por exemplo, de Itália, etc., que são muito importantes, que tenham o mesmo comportamento relativamente, por exemplo, aos processos de locomoção, de que tenho nos grandes centros. Eu, com o devido respeito, nas cidades do interior, onde eu adoro estar, não é? Olhar para ali na Guarda, eu não terei, se calhar, os mesmos problemas que tenho em Lisboa, ou que tenho no Porto, ou que tenho noutro sítio. E, portanto, é preciso. E os problemas refletem-se na utilização dos veículos, para a forma de os utilizar, na mobilidade partilhada, em todos esses aspectos. Portanto, não podem ser tomados, uma solução não pode servir para todos. É preciso adaptá-las à realidade. Porque há muitas realidades no mundo. Seja qual for a realidade, acaba sempre por nos bater à porta. Não sabemos como é que vai ser o futuro, mas daqui por uns anos saberemos se efetivamente a energia, a forma como os nossos carros e toda a nossa sociedade se locomove, vai depender apenas da eletricidade ou vai ter também nos combustíveis um futuro. Muito obrigado pela sua presença neste episódio do Autotalk. Foi meu. Nós regressamos muito brevemente. Nós temos uma playlist totalmente dedicada a este ciclo de conferências na 36ª edição da conferência anual da ANECRA. Se gostaram, deixem um comentário, nós vamos seguramente ouvir e fica desde já o desafio. Nós vamos publicar esse estudo sobre os biocombustíveis e o aproveitamento do biocombustível das nossas florestas. Vamos olhar para esses dados. Quanto a nós, é tudo por hoje. Regressamos muito brevemente para mais um Autotalks.